Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, Que instruístes os corações dos vossos fiéis, e à luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria. Rogai por nós. Muito bem, então acho que agora de uma forma mais tranquila, ou não, né? Quando a gente olha para a câmera a gente esquece da tranquilidade. Então boa tarde a todos. Boa tarde. São João já me apresentou no início, me chamo Padre Rafael Henrique Toilier. Atualmente eu sou pároco da paróquia São José. Então, faltando menos de uma semana, já podem até imaginar a semana esta, né? Sou formado na área do direito canônico, né? Tenho as principais atuações na linha dos processos de nulidade, onde eu atuo como um dos juízes do Tribunal Arquidiocesano em Santa Maria, aqui no centro do estado, que é o nosso Tribunal Interdiocesano Eclesiástico. E aí eu tenho uma certa dificuldade na área do direito, né? A gente acaba aprendendo as coisas de uma forma curta e grossa, né? Vocês perceberam a própria questão da minha homilia. Muita objetividade eu aprendi do professor, que a gente por si já não deveria ultrapassar os 8 minutos, né? Então, eu sou da linha do bastante sucinto. Então, uma certa dificuldade quando eu recebi este convite de falar durante meia hora, né? Então, e ainda mais esquecer as injúrias, né? Então, acabei já, senão entraria num enrolation para tentar achar os 30 minutos. Então, resolvi trazer algo escrito, né? Uma parte dela é uma reflexão, inclusive, achei bem assim, interessantezinha, também do Padre Paulo Ricardo, né? E eu tentei aqui unir uma reflexão, então, no contexto de injúrias e como esquecê-las. Não sei se eu vou chegar nos 30 minutos também, então se terminar antes, o recreio será antecipado, tá? Torçam para isto, né? Não tem recreio? Seu João, todos merecem um pequeno recreio, né? Muito bem, então, injuriar é um pecado que tem a intenção de causar constrangimento ou desonra pessoal. Existem maneiras mais adultas e mais cristãs de se resolverem desentendimentos. Mais de 7 séculos atrás, Santo Tomás entendeu algo que nós em grande parte esquecemos. São Tomás entendeu algo que nós em grande parte esquecemos. A injúria pode ter um efeito sério e duradouro sobre a vida das pessoas. Uma palavra dita facilmente se esquece, mas uma palavra impressa perdura, e às vezes para sempre. Tentei trazer um exemplo muito prático e que é a onda do momento. E mesmo eu não estando aqui nesses dias, eu fui acompanhando um e outro vídeo, fotografias aqui da escada, e me chamou a atenção, não sei se agora vou encontrar por aqui. Mas falava da linha da internet. Vamos resumir agora, né? O acesso à internet e tudo que pode ali acontecer. Então, nos últimos meses, os gigantes da mídia
Facebook e Twitter adotaram políticas de censura ainda mais restritivas. Entre muitos católicos, há uma indignação palpável a estas ações corporativas. Isto é compreensível, afinal, a liberdade de expressão é tida como um direito fundamental por grande parte das nações ocidentais. Mas existe um problema subjacente muito mais preocupante. Nos últimos anos, nós, católicos, temos usado estas plataformas de mídia social para cometer uma multidão de pecados. É fácil ficar furioso com os crimes de outra pessoa. Mas de uma coisa podemos ter certeza: quando você estiver diante do tribunal de Cristo, não será questionado sobre as políticas corporativas do Facebook ou do Twitter. Você será questionado se pessoalmente se envolveu em pecados como xingamentos, zombaria, mentira, fofoca, calúnia ou difamação. Alguns de nós católicos parecem nunca ter considerado esse fato. Muitos parecem acreditar que as postagens do Facebook não estão sujeitos a escrutínio moral, mesmo que estas postagens violem a justiça e a caridade, mesmo que possam ser lidas por todo mundo. Qual será a nossa defesa? Diremos que os nossos pecados foram meramente publicados no Facebook, em vez de comunicados de forma audível? E que isso de alguma forma nos absolve de alguma ou qualquer transgressão? Santo Tomás de Aquino, ele abordou, há mais de 7 séculos atrás, este tema na Suma Teológica, em uma questão sobre injúria, que comporta a desonra de uma pessoa. E ocorre quando se leva algo contrário à honra de alguém, ao seu conhecimento e de outras pessoas. Santo Tomás de Aquino argumenta que a injúria será maior se os defeitos são revelados diante de muitos. Já o Catecismo da Igreja Católica faz eco a esse Aquinnate, que é a coleção dos estudos de Santo Tomás de Aquino, quando ensina que uma declaração pública falsa sobre os outros, por exemplo, assume uma gravidade particular. Parágrafo 2476 do Catecismo. A lógica é simples e correta. A calúnia particular fala aos que estão ao alcance da voz, e a calúnia pública fala ao mundo inteiro. A calúnia particular fala aos que estão ao alcance da voz, a pública ao mundo inteiro. Com frequência, esses pecados são de natureza objetivamente grave. Como Santo Tomás declara, sem rodeios, a injúria é pecado mortal. Em termos de gravidade moral, a postagem de comentários difamatórios pode ser colocado lado a lado com o consumo da pornografia. Vale a pena considerar este fato antes de clicar no botão publicar. Não sei se todos são adeptos também à internet. Mas acho que vale esta reflexão, né? Às vezes o bombardeio nos comentários, principalmente, eu não sei nem como é que funciona o Twitter, mas do Facebook e do Instagram, diria eu também, né? A gente se torna juiz, muitas vezes sem informação, né? Aí existe muita condenação de pessoas na internet. A coleção de estudos de Santo Tomás entendeu algo que nós, em grande parte, esquecemos. Esses pecados podem ter um efeito sério e duradouro. Uma palavra pode ser facilmente esquecida, mas uma palavra impressa perdura. E às vezes, permanentemente. Padre Paulo Ricardo, ele diz assim,
é uma lição que aprendi de maneira mais fácil. Anos atrás, confessei sacramentalmente o pecado de difamação e perguntei ao padre como poderia fazer a reparação. Ele explicou que aí está o problema. Quando você rouba dinheiro, explicou ele, pode devolver o dinheiro. Mas quando você rouba a reputação de alguém, a sua honra, como diria Santo Tomás, isto é muito mais difícil de reparar. Fui absolvido, mas meu trabalho estava apenas começando, diz o padre. A partir do momento que saí do confessionário, comecei a trabalhar para realizar esta tarefa de reconciliação. No processo, aprendi que devolver uma reputação geralmente requer muita paciência, criatividade e perdão. Mas há certa beleza e esperança na restituição, e o processo ajuda a nos curar de nossos pecados. Publico isto hoje como um lembrete para mim e para todos os que lutam contra estes pecados da liberdade de expressão, mas também com uma advertência aos que nunca consideraram a seriedade destes pecados. A falsidade e o ímpeto com que nos insultamos e castigamos uns aos outros é arrepiante. Portanto, quando ouvimos que o Facebook tem censurado a liberdade de expressão, talvez isto nos inspire a realizar algo que nós deveríamos fazer o tempo todo: censurar a nós mesmos. Injúrias. Agora eu mudo um pouco o contexto. Por que não perdoar uma injúria? Perdoar as injúrias é a quinta obra de misericórdia espiritual expressa pela tradição da Igreja, com caráter essencialmente reconciliador, fundada no amor de Deus, que é capaz de perdão, conforme evidencia a revelação bíblica quando diz: Javé, Javé, Deus de compaixão e de piedade, lento para a cólera e cheio de amor e fidelidade. E ainda, tu és bom e perdoas, Senhor. És cheio de amor para com todos os que te invocam. Salmo 86, versículo 5. E por fim, é Ele quem perdoa a tua culpa toda e cura todos os teus males. Salmo 130, versículo 3. Com efeito, o perdão de Deus superou de maneira plena a lei do talião, olho por olho, dente por dente, através de Jesus Cristo, quando afirmou: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não vos vingueis de quem vos fez mal. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Pois, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Mateus 5:38 seguintes. Do ponto de vista humano, pode-se afirmar que o amor aos inimigos é o princípio mais exigente de Jesus, considerado desde a antiguidade como o sinal distintivo da conduta cristã, uma vez que corresponde ao seu amor extremo, que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13. Acho que essa foi a primeira e grande distinção das primeiras comunidades cristãs, né? O amor fraterno. Algo absolutamente novo naquele período. Os poucos seguidores de Jesus no início, eles eram reconhecidos justamente pela facilidade com que perdoavam. Alguém dos seus era martirizado, eles glorificavam a Deus, né? Aclamavam ele já como santo e se alegravam, né? Mais um que foi para junto de Deus, né? Eles não culpavam, eles não insultavam, né? Eles simplesmente amavam os inimigos.
Esta obra de misericórdia foi bem explicitada por Jesus, especialmente na oração que ele nos ensinou e em outros relatos do Evangelho, a fim de mostrar quão grande é a necessidade de praticá-la para alcançarmos a salvação externa. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Às vezes é tão complicado cumprir esta oração. Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Nesse horizonte, vale destacar a parábola narrada por Jesus sobre o devedor implacável, que recebeu de seu senhor o perdão de sua altíssima dívida, e não foi capaz de perdoar o seu companheiro que lhe devia uma dívida irrisória. Esse texto vale reflexão. Mateus 18, 23, 35. Pois recebeu uma sentença dura devido à sua falta de perdão. De igual modo merece relevo a parábola do filho pródigo, que demonstra como o jovem cego pela inexperiência e orgulho afastou-se da casa paterna e esbanjou tudo o que tinha recebido numa vida desenfreada. Ao regressar à casa e reencontrar o pai, este lhe entregou com um abraço o seu maior dom, que é o perdão, sem o humilhar, recordando-lhe suas anteriores advertências e conselhos. Às vezes, algumas pessoas têm até o dom de perdoar, mas não perde aquele momento de dar aquela alfinetadinha, viu? Lembra? É? De fato, o Senhor Jesus, rosto visível da misericórdia do Pai, misericórdia vultus, mostrou que perdoou aos que lhe crucificavam e ofendiam sem dar lugar ao ressentimento, ao rezar do alto da cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Assim, anulou de modo determinante o círculo vicioso do ódio, da vingança e do rancor, como mostra sua atitude com o malfeitor arrependido, que o suplica dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Para mim, uma das orações mais curtinhas e tão cheias de sentido, de quem reconhece os seus erros e quer estar junto de Deus. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. A resposta de Jesus expressou uma misericórdia totalmente surpreendente. Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Pode-se afirmar que todo ser humano necessita de perdão, isto é, de perdoar e ser perdoado. Esta verdade nos remete à importância decisiva do sacramento da reconciliação, fonte de verdadeira paz interior, que permite experienciar a incomensurável misericórdia de Deus, que continua perdoando em Cristo Jesus. Infelizmente, por vezes, alimentamos a determinação de nos acostumarmos com a frieza do pecado e não recorrermos a esse sacramento com frequência. Muitos pensam que para confessar-se é preciso uma preparação complexa. Mas não é bem assim. Basta somente desejar a graça e fazer um bom exame de consciência com a ajuda do Espírito Santo, que iluminará
o que precisa ser por Deus perdoado. Às vezes é preciso confiarmos mais no Espírito Santo e não em nós mesmos. O Senhor Jesus, que sempre nos absolve dos pecados, ensina que também nós devemos saber perdoar quantas vezes for necessário na vida cotidiana, já que o tempo em que vivemos é propício para descobrirmos a ocasião de oferecer a nossa reconciliação, ainda que tenhamos sido nós os ofendidos. Perdoar as injúrias deve ser uma atitude própria dos cristãos que decidiram seguir radicalmente o exemplo do Mestre Jesus, dado que, por maior que tenha sido a ofensa que nos tenham causado, infinitamente maior foi o seu perdão. Há de se considerar que perdoar as injúrias e receber o perdão é uma graça que todos os dias precisamos pedir a Deus, já que requer não somente o esforço humano, mas sobretudo o auxílio de sua graça, que tornará a prática do perdão habitual em nós. Pensemos que, sem a disposição de perdoar, todos os cenários em que nos movemos, também a própria família, se convertem em ambientes desoladores, egoístas e tristes, que envenenam as almas e as entristecem. Portanto, se os outros correspondem ao nosso perdão, demos graças a Deus. Mas se não correspondem, não desanimemos, porque a misericórdia é gratuita. Nada espera em troca. Se os cristãos perdoarem prontamente as ofensas recebidas, com generosidade e simplicidade de coração, muitos se sentirão atraídos pelo amor dos filhos de Deus e retornarão ao Pai Celeste, que deseja abraçar a todos com a sua misericórdia. E finalizo destacando mais uma vez: às vezes, nós acabamos sendo ofendidos. E ter esta dádiva de perdoar aquele que nos ofendeu, mesmo que ele não retribua o perdão dado, lembre-se, eu fiz a minha parte. Isso é o principal. Se eu souber perdoar, o fato do outro não querer aceitar o meu perdão é algo à parte. Então, como bons cristãos, façamos nós a nossa parte e ofereçamos a misericórdia do Senhor à vida da outra pessoa. Obrigado pela atenção, espero que não tenha gerado sono em ninguém e possa esta pequena reflexão ter contribuído um pouco mais. Olha aí, começamos 5 minutos antes, temos ainda 5 minutos então agora em haver. Obrigado pela atenção de todos. Amém.